Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai abrir um verdadeiro dossiê tático sobre uma das arquiteturas mais complexas e simplesmente geniais da natureza, o nosso sistema imunológico. A ideia aqui é tratar o nosso corpo como se fosse uma fortaleza biológica de altíssima tecnologia, que está o tempo todo sob cerco. E a gente vai analisar as estratégias de defesa dela, camada por camada. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Isso aqui não é só um resumo, não. Pensem nisso como um briefing de segurança de alto nível sobre as forças de defesa do corpo. A nossa missão aqui é entender essa transição que é perfeita entre a guarda de prontidão, aquela que está sempre alerta, e a unidade de inteligência super especializada que, no fim das contas, garante a nossa sobrevivência. Então, esse nosso comando de defesa ele é dividido em duas forças principais. De um lado, a gente tem a imunidade inata. Essa é a resposta imediata, sabe? A que age em minutos ou horas. É a nossa tropa de choque. É generalista. Ela ataca qualquer padrão de ameaça que ela não reconhece como nosso. E do outro lado tem a imunidade adaptativa. Essa é mais lenta na primeira vez, pode levar dias até semanas, mas é porque ela é uma força de elite. Ela desenvolve armas sob medida para um patógeno específico. E o mais importante de tudo, ela tem memória. Então, enquanto a primeira força bruta, a segunda é inteligência cirúrgica. Vamos começar pela muralha externa da nossa fortaleza biológica, então. A primeiríssima linha de defesa. A missão dela é uma só, bem simples: impedir a entrada. Pensa nela como uma guarda de segurança que já vem instalada de fábrica, presente desde que a gente nasce. E olha, essas muralhas são formidáveis. Primeiro, as barreiras físicas, como a nossa pele intacta, com aquela camada de queratina que é quase impenetrável. E também as membranas mucosas, que agem como um pântano pegajoso, sabe? Elas vão aprisionando os invasores. Depois, vem o armamento químico. Enzimas como a lisozima, que a gente tem nas lágrimas e na saliva, que literalmente dissolvem bactérias. E também ambientes super hostis, como o pH ácido do estômago, aquilo ali é um banho de ácido para qualquer um que tente entrar. E claro, os protocolos de expulsão. Espirro, tosse, vômito, são mecanismos de ejeção forçada para colocar para fora qualquer agente indesejado. Mas, por mais robustas que sejam essas defesas, às vezes as muralhas são rompidas. O invasor consegue, de alguma forma, ultrapassar essa primeira linha. E é nesse exato momento que o verdadeiro alarme soa dentro da fortaleza. Com a muralha rompida, a segunda linha de defesa entra em ação. Esse é o batalhão celular inato. São as tropas de prontidão que ficam patrulhando tudo por dentro e são as primeiras a entrar no combate direto. E os soldados dessa unidade são simplesmente fascinantes. Olha só os macrófagos, é a infantaria pesada que literalmente engole as ameaças inteiras. Depois a gente tem os neutrófilos, que são os primeiros a chegar na cena do crime. Eles são super numerosos, agressivos, especialistas em combate rápido. E por fim, as células Natural Killer, ou NK. Essas são os verdadeiros assassinos de elite, programados para executar células do nosso próprio corpo que foram corrompidas. Elas agem como juízes e executores contra traidores internos. O principal protocolo de combate dessas células é a fagocitose. Mas, atenção, não se trata só de destruir. A fagocitose é um processo com uma função dupla. Primeiro, eliminar a ameaça imediata. E segundo, que é fundamental, coletar informações cruciais sobre o inimigo para preparar uma resposta muito mais sofisticada. E esse protocolo é brilhante. Vamos por partes. Primeiro, a identificação. A célula de defesa usa receptores como os TLRs para ler os padrões moleculares na superfície do invasor, os PEMPs. É como se fosse um aperto de mão secreto que revela a identidade do estranho. Segundo passo, o englobamento. A célula emite umas extensões e puxa o invasor para dentro, formando uma bolsinha chamada fagossomo. Terceiro, a digestão. Esse fagossomo se funde com o lisossomo, que é outra bolsa cheia de enzimas corrosivas. Isso cria o fagolisossomo que, estraçalha o invasor. E quarto, o descarte e a memória. O que é lixo é expelido, mas os fragmentos críticos, os antígenos, são guardados. Eles vão ser apresentados para o comando superior. E quando essa batalha toda começa, o que a gente vê é a resposta inflamatória. Sabe aqueles 5 sinais clássicos? Dor, rubor, calor, inchaço e perda de função? Então, eles não são um sinal de falha. Muito pelo contrário. É um cerco tático. A vasodilatação, que causa o calor e a vermelhidão, é como se o corpo estivesse abrindo as estradas para mais reforços chegarem no local. O inchaço é o resultado desses reforços e fluidos de combate chegando na área. É tudo orquestrado para destruir o agente, limitar o dano e já iniciar o reparo do tecido. E aqui a gente chega num ponto de virada crucial.
Aquela batalha bruta da imunidade inata está prestes a se transformar numa verdadeira guerra de inteligência. Chegou a hora de despertar o sistema adaptativo. Esse é o pulo do gato. O macrófago, depois de digerir o invasor, ele vira um informante. Ele não guarda o segredo para si. Ele pega um fragmento do inimigo, o epítopo, e o apresenta na sua superfície usando uma molécula chamada MHC. É nesse momento que ele interage com um comandante, o linfócito T auxiliar. Ele está basicamente entregando a foto do criminoso para ativar a próxima e mais poderosa fase da defesa. Com essa informação valiosa em mãos, é hora de acionar a terceira e última linha de defesa, as Forças Especiais Adaptativas. É a resposta mais poderosa e específica de todo o nosso arsenal. A resposta adaptativa opera em duas frentes de batalha simultâneas. De um lado, a gente tem a Via 1 moral, que é a nossa artilharia de longo alcance. Aqui, os linfócitos B produzem anticorpos, que são verdadeiros mísseis teleguiados que caçam patógenos que estão soltos por aí no sangue. Do outro lado, a via celular, que é o nosso combate corpo a corpo. Os linfócitos T citotóxicos são soldados de elite que caçam e eliminam as nossas próprias células que foram infectadas ou que se tornaram traidoras. Vamos dar um zoom na principal arma da via humoral, o anticorpo. Isso aqui é uma obra de arte da engenharia de precisão. A região constante, que é tipo o tronco do Y, serve para sinalizar para outras células do sistema. Mas a mágica mesmo acontece na região variável, nas pontas do Y. Ela é customizada com uma sequência única de aminoácidos que se encaixa perfeitamente em um único tipo de epítopo. É como uma chave feita por uma única fechadura. Não tem margem para erro. É de uma especificidade incrível. E não pense que existe só um tipo de anticorpo, não. A gente tem um arsenal completo de imunoglobulinas. O IgM, apelidado de vanguarda, é o primeiro a aparecer numa infecção aguda. Ele é mestre em aglutinar inimigos, ou seja, juntar vários de uma vez. O IgG, o Titã, é o principal soldado da defesa a longo prazo e é o único que consegue a façanha de atravessar a placenta para proteger o feto. E tem também o IgA, o fronteiriço, que patrulha as superfícies mucosas, nossa primeira linha de defesa química em locais como a saliva e as lágrimas, cada um com sua função. E agora, a gente chega na característica mais extraordinária do sistema adaptativo. Aquele fator que realmente muda o jogo da sobrevivência, a memória. É a lição aprendida em batalha que nunca é esquecida. Dá uma olhada nesse gráfico. Na primeira vez que o corpo é exposto a um antígeno, a resposta é lenta, é contida. O IgM sobe primeiro para controlar a crise, depois vem uma produção mais limitada de IgG. É a fase de aprendizagem. Mas olha só o que acontece numa segunda exposição ao mesmo antígeno. O sistema não perde um segundo. As células de memória já estão programadas. A resposta de IgG é imediata, é massiva, muito mais potente. Ela neutraliza a ameaça antes mesmo que qualquer sintoma possa aparecer. E é por isso que tudo isso importa tanto no mundo real. Esse é exatamente o princípio fundamental por trás da vacinação. O que a vacina faz é apresentar ao corpo uma versão segura do inimigo. Isso permite que o sistema adaptativo complete toda a fase de aprendizagem e crie a sua memória, sem nunca ter que lutar a guerra de verdade. E a tecnologia nos deu diferentes manuais de treinamento para isso. As vacinas mais tradicionais podem usar o inimigo desarmado ou morto, enquanto as mais modernas, como as de mRNA, entregam diretamente um manual de instruções para as nossas células produzirem a foto do criminoso, treinando o sistema de forma ainda mais precisa e rápida. Se o sistema imune adaptativo pudesse falar, a promessa dele seria exatamente esta. Depois que você entrar uma vez, eu nunca mais vou te esquecer. Essa é a pura essência da imunidade duradoura. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se o nosso sistema de defesa é tão preciso, com essas chaves e fechaduras super específicas, com uma memória tão robusta, por que às vezes ele comete erros catastróficos e ataca a si mesmo? Essa é a questão central por trás das doenças autoimunes. E é um lembrete da incrível complexidade e do equilíbrio delicado dessa nossa fortaleza biológica.